Boa noite, irmãos. É um prazer retornar aqui depois de quase um ano, né? Porque por causa dessa pandemia fazia mais de um ano que eu não pregava presencialmente aqui, então é uma alegria poder retornar para compartilhar com a igreja da palavra de Deus. A gente vai expor o Salmo 85, que já foi lido aqui hoje. Vou tentar resolver um pequeno problema técnico aqui. Bom, acho que foi. Salmo 85, aqui eu vou ler na sua inteireza, eu vou ler o Salmo inteiro e depois a gente comenta. Salmo 85. Foste favorável à tua terra, ó Senhor. Trouxeste restauração a Jacó. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Retiraste todo o teu furor e te afastaste da tua ira tremenda. Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador, e desfaze o teu furor para conosco. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor ao Senhor e concede-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem. E a sua glória habitará em nossa terra, o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão, a fidelidade brotará da terra, e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos, e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá diante dele, e preparará o caminho para os seus passos. Oremos. Senhor, eu te agradeço por estar aqui diante da tua igreja para expor a tua palavra, pedindo que o Senhor me dê graça para expor de forma fidedigna aquilo que o Senhor deseja nos falar aqui esta noite. Prepara também o coração de cada ovelha que está aqui presente, para que possa sair daqui edificada e transformada pela tua palavra, em nome de Jesus. Então, os Salmos, eles são o livro devocional da igreja cristã. Em Salmos, a gente aprende como nos dirigir a Deus com as nossas súplicas e as nossas orações. Sobretudo porque o livro de Salmos é um livro realista. Nele, nós encontramos crentes se dirigindo a Deus nos estados emocionais mais variados. Ao contrário de certa teologia muito popular nas igrejas do nosso país hoje, que ensinam uma certa negação de realidade, onde a fé em Deus seria a garantia da mais absoluta ausência de tribulação, de tristeza ou de problema, e ensinam aos fiéis como se os problemas que a nossa vida humana nos apresenta fosse fruto da falta de fé, ou falta de confissão positiva, falta de declaração de vitória ou coisa do tipo. O livro dos Salmos, e é curioso como uma teologia dessa pode se popularizar quando a gente tem um livro como esse na Bíblia. Porque aqui, como eu disse, a gente vai encontrar crente se voltando a Deus em alegria e em tristeza. Em exultação depois da libertação e de uma vitória militar, mas também lamentando a opressão, o cativeiro e a aparente ausência de resposta de oração. Deus meu, por que me desamparaste? Há salmos em que há alegria, há salmos em que
parece quase como se o salmista chegasse próximo à blasfêmia ou coisa do tipo, lamentando porque Deus teria abandonado o seu povo. Nesse salmo aqui, a gente vai aprender como uma igreja atribulada, como uma igreja aflita, como uma igreja angustiada, deve se voltar a Deus em oração, deve clamar a Deus e levar a Deus a sua situação. O povo de Deus abatido e enfraquecido, aqui é ensinado como se dirigir a Deus em oração. E o primeiro ponto que a gente percebe aqui é que nós devemos trazer à memória a lembrança das bênçãos passadas, a lembrança da libertação de outrora. Esse salmo foi escrito no momento de perseguição, provavelmente sob o domínio do tirano Antíoco Epifanes, no 3º século a.C. Então a igreja no Israel se encontrava aflita, se encontrava cativa. E das libertações passadas promovidas pelo Deus de Israel, é que eles tiram esperança em uma nova e continuada manifestação do favor divino. Deus havia já, na história do povo de Israel, manifestado, testemunhado que seus pecados, a despeito da gravidade, não apagava de sua mente a memória da aliança que ele havia feito com o seu povo. Lembrando que não há nada que o seu povo possa fazer que lhe tornaria surdo às suas orações, que endureceria o seu coração a ponto de não manifestar mais misericórdia com o seu povo amado e eleito, que pudesse apagar de sua memória aquela aliança que ele havia tomado a iniciativa e feito com o seu povo. E é essa experiência de seus antepassados que lhes dava suporte às aflições do presente e para manter a esperança no futuro. A causa da libertação do cativeiro, eles atribuíam à livre manifestação da graça e misericórdia de Deus. É o primeiro versículo. Foste favorável à tua terra, ó Senhor, trouxeste restauração e libertação a Jacó. Nada contribui mais para encorajar, para estimular o povo de Deus do que lembrar daquilo que o Senhor já fez por nós. Do que o Senhor já fez pelo povo de Israel, daquilo que o Senhor faz pela nossa igreja. A nossa igreja local aqui já recebeu diversas bênçãos de Deus. Você, enquanto indivíduo, já recebeu diversas bênçãos de Deus. A primeira delas, a bênção da conversão, da salvação. E aqui o salmista está nos ensinando a trazer à memória aquilo que Deus já fez por nós, aquilo que Deus já fez pelo seu povo, porque essa é a maneira mais firme da gente voltar a ter esperança no futuro. Por quê? A nossa fé é uma fé que se manifesta na história. Deus não é um Deus, como de muitas religiões aí esotéricas, que se manifesta num mundo de anjos e espíritos estranhos. Deus é um Deus que se manifesta na história e que se revelou através da história. Ele se revelou a Noé, história. Ele se revelou a Moisés, libertando o povo do cativeiro, isso é história. Ele se revelou a Abraão, isso é história. E ele trouxe a maior de todas as libertações, que foi a revelação do seu amor em carne. Isso é história. Então a nossa fé não é algo alheio à realidade, à natureza, à história. A fé cristã é revelada por meio da história. Deus agiu no mundo real. A nossa fé sucumbiria perante as adversidades, o nosso coração seria demasiadamente aflito, sufocaria perante a aflição, se a gente não tivesse a certeza que Deus, Ele já fez por nós. Que Deus tem uma história de relação com o seu povo. Não é uma promessa etérea, mas é uma promessa que já manifestou o seu cumprimento ao longo de toda a história. Então, assim, o salmista aplica aos fiéis daquele tempo os benefícios que Deus outrora concedeu aos seus pais, aos seus antepassados. Porque eles eram herdeiros da mesma herança que Abraão, que os seus antepassados.
E assim como nós também somos herdeiros dessa mesma aliança que Deus fez com Abraão. Se Deus libertou Noé, Moisés, Abraão, é a garantia de que nós, que somos herdeiros de Abraão, não pela carne, mas segundo o Espírito, porque até das pedras Deus pode fazer suscitar filhos a Abraão, é a certeza que nós também temos e teremos a libertação prometida. Então é preciso trazer à memória aquilo que Deus já fez por nós ao longo de toda a história, ao longo de toda a história da igreja, do Israel e da igreja cristã, aquilo que Deus já fez pela nossa igreja, aquilo que Deus já fez por nós. Traga à memória aquilo que Deus já fez por nós. Em segundo lugar, a gente percebe que Deus, graças a Deus, não lida conosco de acordo com os nossos pecados. Porque se assim fosse, de fato não haveria motivo de esperança. Se a aliança que Deus fez com o seu povo dependesse da nossa fidelidade, já era. Mas não. Deus lida com o seu povo de acordo com a palavra dele, de acordo com a aliança que ele fez, independente de qualquer coisa que nós venhamos a fazer. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Quando Deus perdoa o pecado, Ele o cobre. E Ele o cobre por inteiro. Não é como o perdão humano. Nós, humanos, somos falhos e somos exortados a perdoarmos 70 vezes 7, mas a gente sabe que o nosso perdão dificilmente é um perdão perfeito. A gente sempre guarda reminiscência, a gente sempre guarda algum resquício, a gente sempre guarda alguma mágoa, alguma amargura dos nossos amigos, do nosso cônjuge, do nosso pai, dos nossos filhos. O nosso perdão nunca é perfeito, mas o de Deus é. E quando Ele nos perdoou, é como se Ele apagasse de sua memória e não visse mais um pobre e miserável pecador, mas visse alguém coberto pelo sangue do Cordeiro perfeito. Ele te cobriu com o seu sangue, Ele não conhece mais os teus pecados por causa do sacrifício que Cristo fez na cruz. É muito natural para o crente se sentir alarmado e angustiado perante a consciência do seu pecado. E é por isso que o salmista ele retira todo o fundamento, todo o motivo dessa apreensão, dessa angústia, demonstrando-lhes que Deus, ao libertar o seu povo, já havia lhes dado uma prova irrevogável da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor. Ele já havia traçado a libertação do cativeiro, não a qualquer ação do povo, mas a livre graça, a livre misericórdia de Deus. Mas dado que o pecado aliena o homem de Deus, porque Deus é santo, e o pecado introduz uma ruptura na nossa relação com Ele, o perdão dos pecados é o fundamento dessa libertação. Deus, ao libertar, Ele primeiro nos perdoa. Porque não pode haver comunhão entre as trevas e a luz. E para isso, para nos libertar, é que Ele primeiro nos perdoa. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todo o pecado. Por isso, por sua graça, Deus lhes livra de sua ira e afasta o seu furor ao cobrir-lhes o pecado, como fez com Adão e Eva ao matar aquele cordeiro para cobrir-lhes a culpa, e não imputa a devida culpa do seu povo, mas imputa a sua própria justiça conquistada na cruz. No versículo 4 vem a aplicação prática de toda essa digressão, de toda essa lembrança, de toda essa memória. Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Senhor. Então aqui vem a aplicação prática de toda essa digressão sobre o cuidado paternal de Deus em relação ao seu povo que Ele havia redimido. Porque aqui eles aplicam a si mesmos a memória da fidelidade de Deus ao longo da história, pedindo, restaura-nos, Senhor, mais uma vez, assim como o Senhor já fez e já mostrou que o Senhor pode fazer e que o Senhor quer fazer. Restaura-nos. Embora talvez aos olhos humanos
Possa parecer que o povo não tinha salvação, ou possa parecer que nós não temos salvação, ou que... E no mundo de hoje, para quem acompanha um pouco do cenário político, cultural, parece que crescentemente a nossa fé vem sendo marginalizada e, por que não, criminalizada. Em muitos países é perseguida, a nossa fé é literalmente perseguida. Se no mundo ocidental nós não morremos ou não somos decapitados pela nossa fé, é certo que há uma marginalização política e cultural dos nossos valores, a ponto de que dizer coisas elementares, básicas da nossa fé, se não é crime de direito, é crime de fato. Você não pode verbalizar mais certas coisas. E isso pode nos afligir, isso pode nos desesperançar, porque parece que não há possibilidade de salvação. Ao menos a olhos humanos, eu tendo a pensar que não há. E a nós cabe lembrar que a nossa salvação está assegurada nas mãos daquele que tem uma aliança com o seu povo. Tendo consciência de que a ira de Deus era a causa e origem de todas as suas calamidades, os fiéis clamavam a Ele a solução das suas tribulações. Por isso que aqui eles oram pela graça da conversão, porque não pode haver libertação sem conversão. Então, primeiro, a gente precisa orar, restaura-nos, Senhor. Converte-nos, Senhor, para que a gente possa verdadeiramente sermos libertos. Então, primeiro a gente precisa nos reconciliar com Deus, para então termos o seu furor desviado e a paz com Ele restaurada. Assim, nós somos ensinados também a levarmos a Deus as nossas aflições atuais, os nossos motivos de desesperança, e aclamarmos a Ele a partir daquilo que Ele já fez, aclamarmos a Ele, restaura-nos, Senhor. E aí continua, aquilo que eles temem é a manutenção da ira de Deus. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Vejam, eles tinham plena consciência de que o motivo de seu cativeiro não era outro senão a raiz de pecado no seu coração. E eles sabiam que a situação deles tinha essa causa. E por isso, Deus estava irado com eles e eles clamavam pela libertação. Eles tinham plena consciência de que a situação de cativeiro e escravidão na qual se encontravam tinha como origem a ira de Deus contra o seu pecado, a sua má conduta. E aquilo que eles desejam e pelo que anseiam, acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Então parece que eles entendiam muito bem essa relação entre o bem-estar físico, material, psicológico e o bem-estar espiritual. Porque vejam, a nossa fé, ela não é uma fé gnóstica que promove uma libertação do mundo material. Mas o próprio Cristo encarnou, tomou carne. Ou seja, Deus se manifesta através da matéria. Ele se manifesta restaurando todas as coisas. E o fundamento da disfunção social, material, é nenhum outro a não ser o pecado. Eles sabiam disso. Então essa aqui é a oração que eles fazem, é o clamor que eles fazem a Deus primeiro, lembrando do que Deus já havia feito, pedindo perdão dos pecados e pedindo, por fim, conversão. Restaura-nos, Senhor. E a partir daí é que Deus começa, por assim dizer, a lhes responder. O Salmo se transforma agora num anúncio daquilo que Deus faria por eles. Do versículo 8 ao 13, ao final, a gente tem a resposta do clamor dos versículos anteriores. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Para a gente obter a resposta de Deus, é preciso estarmos prontos para ouvirmos o que Deus, o Senhor, diz. E essa resposta é uma resposta de paz. Ele promete paz ao seu povo. Isso é a primeira coisa que o salmista aqui se apercebe. E essa paz gera uma calma na sua tribulação, nos seus sentimentos.
E o salmista se mostra pronto a obedecer e a submeter-se a Deus e a confiar na sua promessa de paz. Se nós quisermos que Deus ouça nossas orações, nós precisamos estar prontos para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Mas veja, todo mundo aqui já recorreu àquele ditado ao desabafar com alguém ou conversar com um amigo e dizer, pô, você está ouvindo, mas não está escutando, né? Ou você está escutando, mas não está ouvindo, não sei, mas o sentido vocês entendem. O escutar a Deus não é simplesmente se aperceber que Deus está falando. Não, isso aí até o diabo sabe que Deus fala. Mas ouvir, escutar, pressupõe, primeiro, uma disposição de humildade, para prestar atenção naquilo que o outro está falando. Não simplesmente emprestar os ouvidos, mas emprestar a mente e o coração. Num espírito de humildade. Não num espírito de... sabe aquelas pessoas que ouvem, não para entender o que o outro está falando, mas ouvem para já meter uma resposta ou já fazer uma exigência. Não. Perante Deus a gente precisa se humilhar. Quando Deus fala, nós precisamos ter um coração humilde para escutar aquilo que Ele tem a dizer. Sem isso, a gente não percebe a sua resposta. Se a gente estiver muito desesperado para falar, Deus, 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 me dá isso, me dá aquilo, me liberta, Deus muitas vezes fala na calmaria e você precisa estar com os ouvidos abertos, com o coração aberto para atentar para aquilo que Ele quer dizer. Então, é preciso escutar. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Diz aqui, não voltem eles à insensatez. Por isso que ele diz que a gente precisa ouvi-lo. Porque não ouvir é insensatez. Não estar com o coração aberto para aquilo que Deus tem a dizer é insensatez. E a Bíblia, ao longo de Gênesis e Apocalipse, trata o pecado como uma espécie de disfunção cognitiva, como loucura, como irracionalidade, como falta de inteligência, porque o temor do Senhor é o princípio do saber. Por isso que você tem tanto doutor falando muita besteira, né? Porque não adianta, se o teu fundamento não é o temor do Senhor, que é o Senhor de toda a realidade, de toda a criação, você nunca vai ter uma compreensão precisa do que é real, do que é verdadeiro. Por isso que a gente vive num mundo hoje cada vez mais apóstata e cada vez defendendo coisas mais absurdas. Porque quanto mais você se afasta de Deus, mais você se torna animal, mais você se torna irracional, porque Deus é o Senhor da inteligência. E é isso que a gente precisa ter, abandonar a insensatez. Por isso que o pecado é sempre descrito como tolice, como insensatez, como burrice, se você quiser. E por isso que ele fala aqui, não voltem à insensatez. Ou seja, eles já haviam sido libertos da insensatez, já haviam sido libertos do pecado. E aqui é como diz Pedro em uma de suas epístolas, o apóstata é como a porca lavada que volta a se revolver na lama, ou o cão que volta ao seu próprio vômito. Você pode lavar um porco quantas vezes quiser, pode passar aquele perfuminho francês, pode colocar vestidinho, porque hoje as pessoas colocam vestidinho em cachorro, em gato, né? Pode botar no porco também. Só que aquilo não está de acordo com a natureza do porco, né? Com a natureza do animal. É da natureza do animal chafurdar-se na lama. É da natureza do cão voltar ao seu próprio vômito. E é assim que a Bíblia descreve aquele que volta ao pecado, como um animal. É da natureza do pecador a insensatez. E o insensato não pode fazer outra coisa que não insensatez, tolice, burrice. Não tornem a insensatez. E a partir daí, ele começa a apresentar as manifestações específicas dessa promessa de paz que Deus nos oferece. Convencido da resposta divina, ele nos apresenta um prospecto do estado futuro do reino de Deus nos últimos 5 versículos. E qual é a resposta? Perto está a salvação que ele trará aos que o temem.
e a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão, a fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará sua colheita. A justiça irá adiante dele e preparará o caminho para os seus passos. Auxílio, a certeza da glória e a reunião de todo tipo de graças divinas. A gente vê aqui o amor e a fidelidade, por um lado, a justiça e a paz, por outro, e aqui é dito: o amor e a fidelidade, a justiça e a paz se beijarão, se reconciliarão. Na ação salvífica do nosso Messias, que é Cristo, todos os atributos divinos se encontram em perfeita harmonia, são como se fossem reconciliados entre si. Naquele que é a nossa salvação e nossa glória, a misericórdia e a verdade se encontram. A misericórdia e a verdade de Deus, a sua justiça e a sua paz se encontram. A misericórdia e a paz estão de um lado, a justiça e a verdade do outro. 4 categorias em constante tensão entre si. A misericórdia e a justiça, a verdade e a paz. A justiça, ela clama pela punição do pecado. O pecador precisa morrer. O seu erro precisa ser punido, o seu pecado precisa ser punido. Por outro lado, a misericórdia clama por conciliação. Ao se encontrarem, é como se elas se reunissem para fazer as pazes, para se reconciliarem uma com a outra. Se juntarem em prol de um único interesse, e onde elas se encontram perfeitamente na pessoa e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali na cruz, a justiça e o amor de Deus se beijam, se reconciliam. O romance da nossa salvação é tão perfeitamente concebido e executado que Deus manifesta a sua misericórdia a pobres e miseráveis pecadores como nós. Manifesta a sua paz para conosco, sem que se cometa nenhuma infração à sua justiça e à sua verdade. Porque Deus não é um juiz corrupto que inocenta o criminoso. Deus não é um juiz corrupto e implacável que, na ânsia por justiça, pune o inocente e a vítima. Ele é um juiz justo e amoroso e, na cruz, todos os seus atributos se reconciliam perfeitamente. E por causa disso, por causa da sua ação, nos é prometido um reino onde a paz e justiça governarão. Por mais que demore aos nossos olhos, por mais que pareça que tudo está perdido, a justiça irá adiante dele e preparará o caminho para os seus passos. O Salmo termina falando de Cristo. Ou seja, em essência, Cristo é a resposta para os nossos clamores, para as nossas tribulações. Ele é o reconciliador de toda a criação com Deus. Ele é aquele que inicia o resgate dos seus deste mundo perfeito e iniciou lá há 2000 anos esse processo de restauração, de redenção de todo o cosmos, de toda a criação. Então, resumindo, o Salmo começa nos lembrando da necessidade de trazermos à memória tudo aquilo que Deus já fez pelo seu povo. Então, se a sua vida parece por demais aflita, se você não vê mais esperança para a igreja, se você teme qual vai ser o futuro da igreja, lembre daquilo que Deus já fez pelo seu povo. E com base nisso, clamem a Deus pela libertação do seu estado atual, pela libertação do cativeiro em que a igreja se encontra. Mas tenham calma, tenham a humildade necessária, a submissão necessária para darem ouvidos à voz de Deus. Deus precisa ser ouvido. E você só ouve a voz de Deus com um coração manso, com um coração submisso, com um coração humilde.
Se você pretende ouvir a Deus esperando que Ele diga aquilo que você quer ouvir, você não está ouvindo a Deus. E a fé na obra salvífica de Cristo é a verdadeira resposta para o nosso clamor. A resposta nada mais é do que Cristo. Então, Deus fez em Israel, Deus manifestou a sua libertação máxima na cruz de Cristo, e Ele prometeu que Ele voltará para resgatar o seu povo. Eu quero terminar lendo um texto que eu acho muito interessante e pertinente para aquilo que foi dito aqui hoje, que pode nos ajudar não a responder, mas entendermos ou aceitarmos por que há tanto mal no mundo, por que a igreja ao longo da história tanto sofre e por que muitas vezes parece tardar a promessa de Deus de libertação. A fé cristã é a única fé que apresenta um Deus que sabe aquilo pelo que o homem passou, que sabe aquilo pelo que o homem passa. E essa é o trecho de uma peça chamada O Longo Silêncio, que está naquele belo livro do John Stott, A Cruz de Cristo, que eu acho que sintetiza e expressa e responde tudo aquilo que a igreja anseia e almeja num contexto de perseguição e de cativeiro. O texto diz o seguinte: no fim dos tempos, bilhões de pessoas estavam espalhadas numa grande planície perante o trono de Deus. A maioria fugia da luz brilhante que se lhes apresentava pela frente. Mas alguns grupos falavam agitadamente, não com vergonha abjeta, mas com beligerância. Pode Deus julgar-nos? Como Ele pode saber acerca do sofrimento? Perguntou uma impertinente jovem de cabelos escuros. Ela rasgou a manga da blusa e mostrou um número que lhe fora tatuado num campo de concentração. Nós suportamos terror, espancamentos, tortura, morte. Em outro grupo, um rapaz negro abaixou o colarinho. E o que dizer disto? Perguntou ele, mostrando uma horrível queimadura de corda, linchado pelo único crime de ser negro. Em outra multidão, uma colegial grávida, de olhos mal criados, murmurava: por que devo sofrer se a culpa não foi minha? Por toda a planície havia centenas de grupos como esses. Cada um deles tinha uma reclamação contra Deus por causa do mal e o sofrimento que Deus havia permitido no seu mundo. Quão feliz era Deus por viver no céu onde tudo era doçura e luz, onde não havia choro, nem medo, nem fome, nem ódio. O que sabia Deus acerca de tudo que o homem fora forçado a suportar neste mundo? Pois Deus leva uma vida muito protegida e tranquila, diziam eles. De modo que cada um desses grupos enviou o seu líder, escolhido por ter sido o que mais sofreu, um judeu, um negro, uma pessoa de Hiroshima, um artrítico horrivelmente deformado, uma criança talidomídica. No centro da planície tomaram conselho uns com os outros, finalmente estavam prontos para apresentar o seu caso. Antes que pudesse qualificar-se para ser juiz deles, Deus deve suportar o que eles suportaram. A decisão deles foi que Deus devia ser sentenciado a viver na terra como homem. Que ele nasça judeu, que haja dúvida acerca da legitimidade de seu nascimento, seja dado a ele um trabalho tão difícil, que ao tentar realizá-lo, até mesmo a sua família pensará que ele está louco. Que ele seja traído por seus amigos mais íntimos, que enfrente acusações falsas, seja julgado por um júri preconceituoso e condenado por um juiz covarde. Que ele seja torturado. Finalmente, que ele conheça o terrível sentimento de estar sozinho, e então que Deus morra. Que morra de tal forma que não haja dúvida de que ele morreu. Que haja uma grande multidão de testemunhas que o comprovem. E quando o último acabou de pronunciar a sentença, houve um longo silêncio. Ninguém proferiu palavras, ninguém se moveu, pois de súbito todos sabiam que Deus já havia cumprido a sua sentença. Essa é a resposta que a nossa fé, que a fé cristã,
apresenta para todo sofrimento, para toda dor, para todo cativeiro, para toda opressão que a sua igreja sofre, para a opressão que você sofre, fruto do mal do pecado. Não há resposta filosófica para o problema do mal. Existe uma ação de Deus, que é a cruz. Essa é a resposta para todo anseio do coração humano. Senhor, obrigado pelo sermão de hoje, obrigado pela exposição da Tua palavra. Que aquilo que foi dito aqui hoje possa ter sido uma exposição fiel do Teu texto e que o Senhor possa falar nos nossos corações através daquilo que foi dito aqui. Que em meio às aflições, em meio à tribulação, a gente possa trazer à memória aquilo que a gente tem feito neste mês de dezembro, que o Senhor encarnou. E que o Senhor encarnou para trazer libertação para nós, e que o Senhor morreu, que o Senhor cumpriu toda a sentença que cabia à humanidade, pelo que somos muito gratos, Senhor. Gratos por tamanha expressão de misericórdia e amor, que foi essa cruz, que foi esse sofrimento pelo qual o Senhor passou. Muito obrigado, Deus, porque nós sabemos que aconteça o que acontecer, o Senhor já sofreu por nós, e por causa disso nós podemos ter a certeza da libertação vindoura. Muito obrigado por essa graça. No nome de Jesus. Amém.